Agora a coisa tá ficando feia. Essa semana fomos aí avisados pela imprensa que a Polícia Federal está para terminar dois inquéritos contra o Bolsonaro, o inquérito das joias e o inquérito dos cartões de vacinação. Esse segundo já tinha sido terminado, porém o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, disse para a Polícia Federal que faltava uma parte, faltava ligar, conectar esse inquérito com o inquérito do golpe de Estado. Isso foi feito pela Polícia Federal e aí, segundo a imprensa e segundo o diretor-geral da Polícia Federal, eles estavam finalizando aí durante essa semana o inquérito e aí, segundo a imprensa, o diretor-geral da Polícia Federal falou, ó, será em junho. Porém, a imprensa disse que seria até essa sexta-feira ou no máximo no começo da semana que vem. Não foi na sexta-feira. Deve sair esse indiciamento, então, no começo da semana que vem, 2 indiciamentos de Jair Messias Bolsonaro, que podem vir com pedidos de prisão ou não. Pois bem, o que acontece é o seguinte, agora também começam os jornalistas a ir atrás de outros inquéritos. Ah, ok, esses dois vão acabar aqui, vamos ver os outros. E aí descobrem o seguinte, o inquérito que mira ali o Silvinei Vasquez era o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Esse inquérito deve terminar em agosto. Então, junho serão esses dois inquéritos, julho, inquérito do golpe de Estado, e agosto, Silvinei Vasquez. E o caso ABIN deve terminar aí no meio disso tudo aí. A Polícia Federal já fez todas as diligências, ou seja, o que tinha para fazer de busca e apreensão, de prisão, o Silvinei está preso, tem outros da Polícia Rodoviária Federal presos, o que tinha para fazer de depoimentos já foi feito. E agora a Polícia Federal já tem provas robustas aí, segundo matérias da imprensa, de que o governo Bolsonaro impediu petistas de votarem no segundo turno. Tem provas e depoimentos que dizem que o Silvinei Vasquez viajou para o Nordeste, ele convocou todos os diretores gerais da Polícia Rodoviária Federal de todos os estados, e mais algumas pessoas, eram 45 chefes da PRF numa reunião, ele mandou tirarem os celulares dessa reunião, e aí ele ordenou que as ações fossem feitas para mirar petistas. Ele também usou o primeiro turno da eleição para fazer um mapeamento, pediu para a secretária dele fazer um mapeamento que era o mapeamento de onde os petistas mais votavam, onde o Lula teve ali mais votos, e ali eles fizeram um cruzamento de dados que era endereço desses eleitores versus zona eleitoral. Por quê, Thiago? Porque aí eles sabiam qual era o deslocamento, onde tinha mais deslocamento de eleitores, porque não adianta você fechar a estrada no dia da eleição num lugar em que quase todo mundo vota perto de casa. Imagina um lugar com várias escolas assim, um bairro residencial, e aí você fecha a estrada lá. Só que tá todo mundo que mora aqui tá votando na escola aqui, que é a poucas quadras de casa. Não adianta nada. Então eles fizeram ali um levantamento onde mais se passavam por estradas, principalmente federais, para votar. E essas estradas eles fecharam com o intuito de impedir ali, o objetivo era impedir 5 milhões de petistas de votarem. Se você pensar que o Lula ganhou a eleição aí por 3 milhões de votos, era o suficiente para o Bolsonaro ganhar a eleição. Mesmo se na margem de erro, nossa, o Lula tem 70% no Nordeste, vamos supor que eles impedem 5 milhões de pessoas aleatoriamente de votarem, eles tinham ali uma matemática que era, olha, vale a pena. Porque mesmo assim, você impedindo 5 milhões, ainda mais se você focar em petistas, você vai impedir 80%, 90% de petistas de votarem, alguma porcentagem mínima de bolsonaristas, mas vale a pena. Não deu certo. No dia da eleição, o Alexandre de Moraes ordenou que fossem retirados ali os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal. Eles conseguiram pela manhã, mas pela tarde não conseguiram. E aí muita gente que foi bloqueada de manhã acabou votando à tarde. Isso ferrou com os planos deles. Se as pessoas tivessem sido bloqueadas para votar e voltassem para suas casas, talvez eles impedissem aí mais de 1 milhão de pessoas de votarem. Porém, a grande maioria foi tentar. Teve petista aí que gravou vídeo caminhando 3 horas só para votar no Lula, porque as pessoas estavam desesperadas para tirar o Bolsonaro. Ok, o que acontece é o seguinte, neste inquérito aí, a polícia diz o seguinte, temos 3 ofertas de delações. 3, não são 2, não é uma, são 3 ofertas de delação. Porém, essas delações, elas talvez não sejam úteis. Aí você está falando, Thiago, por que delação não seria útil? Tem alguém lá que vai falar, vai mostrar prova. Por quê? Pois bem, essas delações miram o Silvinei Vasquez, o Anderson Torres e miram Jair Bolsonaro. Pelo menos uma delas mira Jair Bolsonaro, talvez as 3. E pelo menos uma delas mira Anderson Torres e Silvinei Vasquez.
Talvez aí as 3? Talvez não. Por que talvez não, Thiago? Porque talvez 2 das relações sejam deles. Mas uma não é deles. Eles são só 2 e são 3 relações. E aí a polícia diz o seguinte, saiu na matéria da Bela Megali, eu citei ela aqui ontem, do Globo, porque ela muitas vezes faz ali papel de porta-voz do Bolsonaro, mas o advogado do Bolsonaro tá bem bravo com ela. E aí, porque ela vaza esses dados aí da polícia. E aí, o que acontece? A Polícia Federal diz o seguinte, nós não sabemos se valem a pena essas delações, porque a gente tem tanta prova nesses inquéritos, são tantas provas, os elementos são tão robustos dos crimes de todos os envolvidos, que as delações talvez não sejam nem necessárias, porque você tem que se lembrar uma coisa, caro plantonista e cara plantonista, quando é fechada uma delação premiada, o bandido ou a bandida, eles têm benefícios. No caso do Tenente Coronel Cid, a delação dele sendo mantida, ele não vai preso mais. Ficou um tempo preso? Ficou, mas ele não volta para a jaula. O pai dele não vai preso. A esposa dele, que também cometeu crime, também não vai presa. Por quê? Porque fechou a delação. Pô, legal, vai ajudar a prender outros bandidos. Mas este bandido acaba nem indo preso. Há alguns que cometeram muitos crimes e que quando fecham uma delação, o que acontece é que a pena de 10 anos vai ser diminuída para 2. Não se pode falar em diminuição de pena antes de ser condenado. Por isso que muitas delações são feitas depois do julgamento e depois da condenação, tá? Mas se pode falar em, a pena máxima para esses inquéritos aqui vai ser tal. Mas que isso não passa, ok? Porque tem os crimes aqui que vocês têm disso, que vocês podem aí acusar o delator. Como não tem outros crimes, se não surgir nada, essa é a pena máxima que ele pode pegar. Tá, isso pode acontecer. A polícia pensa, caramba, a gente vai diminuir penas ou tirar da cadeia aí, ou alguns não estão presos, podem não estar preso e algum deles pode não estar preso e a gente vai fazer com que não volte para a jaula por uma delação que a gente já tem tudo aqui no caso. Se não tiver um negócio novo muito grande, talvez não valha a pena. Então a polícia está analisando agora. Isso é o que está atrasando o inquérito do Silvinei Vasquez e do Anderson Torres, que é um inquérito ali sobre impedir petistas de votarem. Tem uma coisa desse inquérito, tá? Pelo que vazou na imprensa até agora, olha a tática da Polícia Federal. Pelo que vazou na imprensa até agora, serão indiciados Silvinei Vasquez, Anderson Torres e boa parte da cúpula do Ministério da Justiça do Bolsonaro. Lembremos, o Anderson Torres avisou via redes sociais, eu avisei no Plantão Brasil, no sábado à noite antes da eleição, que haveria fechamento de estradas. Quem era plantonista já foi votar sabendo que se passasse por uma estrada poderia ser barrado. Por quê? Porque eu li um tweet do Anderson Torres em que ele disse que ia mobilizar mais de 10 mil policiais federais, policiais rodoviários federais e que tinha pedido ali para os estados um contingente de até 500 mil de policiais militares para fazer bloqueio nas estradas no dia da eleição. Não usaram esse efetivo todo, muitos estados nem sequer deram o efetivo todo que foi pedido, até é irregular um policial militar ficar fazendo batida, blitz, numa estrada federal. Tá com a Polícia Rodoviária Federal, uma operação, tá, mas no dia da eleição? Pois bem, não foi feito tudo o que ele prometeu que ia fazer, mas ele prometeu, ele avisou que ia dar o golpe. Foi avisado nas redes sociais. Esse é o tamanho aí da cara de pau e da certeza de impunidade que tinham os bandidos. Só que aí a Polícia Federal está indicando aí via imprensa que serão indiciados Anderson Torres, esses aí, e o Bolsonaro não. Aí você deve pensar, mas peraí, Thiago, peraí. Como é que o Bolsonaro não vai ser indiciado se o maior beneficiário, caso os petistas não forem votar, quem era? Era eu, Thiago? Não. Era você aí que está me assistindo? Não. Era o Lula? Não. Era o Bolsonaro. Quem ia acabar ganhando a eleição, caso impedisse 5 milhões de petistas de votarem, era o Bolsonaro. Quem ia ganhar a eleição e depois dar golpe, impor uma ditadura, era o Bolsonaro. Não era nenhum outro ser humano na face da Terra. Então fica muito difícil, muito difícil, falar que, olha, o ministro da Justiça do Bolsonaro e o seu subordinado, chefe da Polícia Rodoviária Federal, foram bem proativos. Eles tiveram a ideia,
Eles não avisaram o chefe deles, Jair Messias Bolsonaro, eles não avisaram ninguém que poderia ter avisado o Bolsonaro dessa ideia, e eles resolveram, vamos fazer uma reunião aqui com os chefes da PRF, vamos organizar isso tudo sem o Bolsonaro saber, e vamos impedir os petistas de votarem, cometer um monte de crimes no meio do caminho aí, com penas aí que passam dos 30 anos de prisão. Será? Aí você deve estar pensando, Thiago, com certeza o Bolsonaro sabia, com certeza se o Bolsonaro não foi o mandante, que ele é meio burro, né? E ele não teve a ideia, alguém da equipe teve a ideia, falou para ele e obviamente o Bolsonaro aprovou essa ideia, isso aí não seria levado a cabo sem passar pelo Bolsonaro, porque ele era centralizador no governo dele, nada passava sem ele de coisas importantes, principalmente relacionadas a tipo de golpe, coisa assim, nada passava sem o aval dele. Ou dele e dos filhos, que muitas vezes vinha até ele e ele perguntava para o Carlos, para o Flávio, para o Eduardo. Pois bem, quando a Polícia Federal indica que não vai indiciar o Bolsonaro, o que a Polícia Federal está fazendo é o seguinte, está dando um caminho aí para os delatores. Olha, vocês vão delatar não sei quem, vão falar como é que aconteceu o esquema, já sabemos. Obrigado, mas não. Estamos avaliando aí se a sua delação vale, mas olha, tem uma pessoa aqui que parece que não está na lista dos indiciados, ó. Maior beneficiário, gente. É o maior beneficiário. Entrega aí as provas contra fulano, ou dá o caminho para que se cheguem nas provas contra este aqui, e aí talvez a delação seja válida. Talvez. Então, esforcem-se, delatores. Então, neste exato momento em que eu vos falo e você assiste, há advogados de 3 delatores que estão desesperadamente, sabendo que eles têm aí mais ou menos 1 mês e meio para fazer isso, eles estão desesperadamente tentando encontrar aí indícios, provas e pensar numa saída de como levar a Polícia Federal a chegar ao chefão desse esquema. Porque todo mundo sabe, e não precisa aí falar, nossa, eu sou a pessoa mais inteligente da face do universo, para saber que, obviamente, impediram os petistas de votar para beneficiar o Bolsonaro. É uma coisa que uma coisa liga a outra. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta.